Vamos buscar a face daquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe e todos os dias, se fosse necessário, ele morreria no meu e no seu lugar. Vamos começar o dia fazendo aquilo que toda pessoa inteligente sempre faz. Vamos orar ao Pai. Sua sabedoria, sua excelência, sua capacidade de nos ensinar é a melhor maneira, meu Pai, que nós temos para que possamos contemplar e ver a tua benignidade. Senhor, é impossível sair do lugar se o Senhor não estiver ao nosso lado. Moisés declarou, e eu declaro sem medo de errar, se o Senhor não for conosco, então nem adianta irmos. Não tem o porquê. Não há razão nesse dia se o Senhor não estiver conosco. Se o teu Espírito não estiver ao nosso meio, não há. Senhor, que nesse dia a tua luz seja um farol para cada um de nós. Olhe para essa pessoa que estava procrastinando, vivendo à beira do caminho. Meu Pai, como paralítico no tanque de Betesda, e dê uma nova chance. Senhor, eu peço, em nome do Senhor Jesus, dê uma nova chance. Eu oro por cada uma das pessoas que me assistem agora, em nome de Jesus. E amém. Que você nesse dia aproveite essa nova chance que Deus está te dando de fazer a diferença, de fazer diferente. Eu fico muitas vezes assim pensativo, dizendo: Deus, existem tantas pessoas com potencial lá em cima, mas que são presas a um passado e que não conseguem avançar dentro daquilo que o Senhor tem para a vida delas. E isso se manifesta simplesmente porque no mundo jaz o maligno. O diabo, ele tem sede, ele tem fome, ele tem desejo de consumir toda a sua potencialidade quando você vive preso a um passado infeliz. Hoje Deus está te dando uma nova chance. Escreva aqui abaixo: nova chance. Não desperdice essa nova chance e, aproveitando essa chance, deixe alguém que você ama ter essa esperança. Compartilhe essa nossa transmissão para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. O meu objetivo aqui não é ganhar like, o meu objetivo aqui não é quantidade de seguidores. O meu objetivo aqui é que você compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu não venho aqui apenas citar textos que eu gosto, eu venho aqui falar o que Deus quer e o que Deus me direciona para falar ao seu coração, melhor dizendo. O que Ele me direciona, Ele fala ao seu coração. Alguém pode falar: mas todos os dias, pastor? Sim, todos os dias. Essa é a minha missão. O pastor não desiste da ovelha. E a ovelha dá a voz ao seu pastor. Por isso, essa casadinha faz o útil e o agradável se unirem. Bom, senhoras e senhores, palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, deixa aberto, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a predição da destruição de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E eu pergunto aos senhores: nós estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra na nação brasileira? Nós estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra na mídia do nosso país? Nós estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra na indústria cultural desse país, que se inclui o cinema, se inclui a música, se inclui o teatro, dentre outras coisas? É de se pensar, e é por isso que nós precisamos compreender como em Sodoma e Gomorra
e qual foi o destino dela para que nós possamos passar pelo outro caminho. É mais ou menos assim, se fulano de tal defende essa posição e o que ele carrega é totalmente averso ao que eu creio, então o meu caminho é o outro. Precisamos observar isso, precisamos entender isso, precisamos estar atentos a viver a plenitude do Senhor nos tempos atuais. Ok? Senhoras e senhores, nós estamos nesta terça-feira, para você que me assiste. Na terça-feira, a live começou na faixa das 6 horas da manhã, o horário que a gente inicia, mas eu quero lhe convocar para quarta-feira em todas as nossas igrejas. É o culto da família. É o dia que nós oramos pela casa, pelo lar, e você pode saber mais da nossa igreja entrando no nosso Instagram, IGD Aracaju. Lá você tem horário de cultos, você tem toda a nossa programação. Para você que é de Sergipe, Aracaju, você é o nosso convidado especial. Bom, Sodoma e Gomorra, uma terra de destruição, onde não se havia respeito pelo próximo, porque a destruição de Sodoma e Gomorra não veio simplesmente porque eles não acreditavam em Deus. Se fosse assim, muitas cidades seriam destruídas, dentre elas Nínive, inclusive, pois a cidade clamou ao Senhor e houve restauração, e Deus ouviu, e enviando Jonas para pregar para a cidade de Nínive. E se fosse assim, qualquer pessoa que cometesse ou vivesse na prática do pecado e virasse as costas para Deus morreria. Deus é misericordioso e bondoso. O cálice de iniquidade transborda quando não se há mais respeito pelo próximo. E isso é muito importante, você deve entender e guardar e prezar. O grande problema é quando não se há o respeito pelo próximo. Aí acontece como aconteceu com a vinha de Nabote. Acabe e Jezabel estavam vivendo dissolutamente, e o manto de misericórdia estava estendido, até que eles derramaram sangue inocente. E aí já não houve mais o que fazer. Então, já não havia mais respeito ao próximo, à mulher do próximo, à família do próximo. Não havia em Sodoma e Gomorra um senso de justiça. E aí o Senhor, na sua infinita bondade, ele olha para Abraão e diz: eu não posso esconder nada de Abraão, porque Abraão será uma grande nação. Mas por que Abraão será grande? Porque Abraão ele iria passar o legado de Deus para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos iriam passar o legado de Deus. E Deus disse o seguinte, em Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio. Uau! Existem exemplos claros para nós da Bíblia Sagrada que demonstram não somente ousadia, mas principalmente caráter. Por quê, pastor? Porque Abraão se colocou na brecha. Existem várias coisas que nós precisamos entender com essa atitude de Abraão. Sodoma e Gomorra estava condenada, era terra de pecado, certo? Deus falou: eu vou passar o cerol, vou destruir Sodoma e Gomorra, se realmente o que está chegando a mim é verdade. Sabe o que Abraão fez? Ele disse: o senhor não pode fazer isso. Se lá estiver um justo, o senhor não pode fazer isso.
Abraão conhecia a palavra de Deus. Abraão conhecia Deus. Toda pessoa que tem conhecimento de Deus, ela entende a forma de Deus operar. Então, na hora que Deus falou, Abraão disse, opa, esse não é o operar do Deus que eu conheço. O Senhor não pode destruir o justo. E é exatamente isso, irmão. Deus, ele não passa por cima da palavra dele. Ele é Deus. Segunda coisa que eu entendo, Abraão era alguém que lutava pela sua família. Apesar de Ló ter feito o que fez, Abraão não deixou de interceder pela vida de Ló. O segredo está exatamente aí. Você saber que Deus, na sua infinita bondade, ouvirá o seu clamor por alguém que está de cabeça virada e virou as costas para Deus. Por isso, não é perda de tempo orar e entender o que Deus está falando para abençoar alguém da sua família. É inteligente da sua parte. Terceira coisa, isso acontece muito no mundo corporativo. Suponhamos que o patrão está bravo com uma pessoa e com razão. O patrão está falando, fulano de tal é assim, fulano de tal é assado, fulano de tal é dessa maneira, onde já se viu, papapá, piriri, pororó. A maioria das pessoas fracas de personalidade, mau caráter, mesmo sabendo das qualidades do fulano, elas acabam concordando com o patrão com medo de serem mandados embora ou simplesmente para fazer uma média com o patrão. Abraão não. Abraão poderia falar, é verdade, Deus, pode passar o cerol, pode destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse, não, o Senhor não pode destruir o justo com o ímpio. Esse não é o modus operandi do Senhor. Abraão, é claro, entre aspas, Abraão estava indagando a Deus e fazendo que houvesse uma reflexão. É esse o papel de alguém que conseguiu conquistar algo a mais. Se você é um gerente de uma loja, você não tem que viver na sala do dono falando mal das pessoas. Não, é porque ele precisa conhecer quem é o fulano. Interceda pelos seus funcionários. Se você, eu me lembro, há alguns anos atrás, tinha um médico que era ovelha da nossa igreja e ele trazia os prontuários dos médicos, dos pacientes. Ele atendia numa clínica e ele era geriatra. Ele pegava o prontuário de paciente, um paciente, chegava mais cedo no culto e ficava orando, intercedendo. E ele dizia, a gente perguntava, e aí, doutor, tudo bom? Ele falou, estou orando para que eles sejam curados e não precisem vir mais ao meu consultório. Sabe de uma coisa? Todas as pessoas que andam com Deus, elas não querem apenas buscar vantagem ou estar bem na fita. Elas querem o bem do próximo. Mesmo que alguém ou o próximo, às vezes, não queira o bem dela. Mas ela quer o bem do próximo. Ela não está ali para fritar, fuzilar ou falar mal da outra pessoa para se autopromover. E escreva isso que eu vou lhe falar. Nenhuma pessoa que tem o caráter deturpado, ela consegue sobreviver por muito tempo. Não tem como. Pessoas falsas, pessoas que tentam se promover na desgraça de outras pessoas. Tem gente falando assim, ah, pastor, tem gente tentando se promover com a situação do Rio Grande do Sul. Gente, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Toda e qualquer pessoa que sobre a vida dela há uma centeia de falsidade, o próprio tempo nos traz situações que nós percebemos que é falsidade. E quem tem discernimento de espírito, percebe.
Então, de alguma certa forma, a pessoa está fazendo, vai chegar uma hora que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Então, o que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos fazer como Abraão. Porque as pessoas que intercedem como Abraão, mesmo por, entre aspas, outras pessoas que não mereçam, é até muito forte eu falar isso, não merece, né? Mas eu abri aspas por causa disso. Essas pessoas têm força e têm paz com Deus. Então, fique tranquilo. Não entre no jogo da maioria. Continue vivendo na intensidade. A Bíblia diz que a gente deve saber que haverá um dia aonde tudo ficará claro, nu e patente aos olhos do Senhor. Fica firme. Abraão continuou intercedendo. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Foi intercessão. Deus disse a Abraão, se tiver 50 justos ali, eu não vou destruir. Mas você entende? É sobre isso que eu quero falar. A ousadia de Abraão, o amor que ele tinha pela sua família. Ele não queria se autopromover com a desgraça do próximo. E aí a gente entra no último fator que é o mais importante, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E como Deus é fiel para ouvir a oração de um servo e responder. Deus poderia muito bem ignorar, falar, Abraão, você não sabe do que você está dizendo. Você não sabe do que você está falando. Essa cidade é pecadora. Essa terra não quer saber de nada ao meu respeito. Mas Deus começou a procurar. E se houvesse ali, em Sodoma e Gomorra, uma alma bendita, todos seriam preservados. Se tratando do caráter de Deus, faça essa oração em prol da sua família, seus filhos, sua parentela, e peça para que o manto do Senhor envolva os seus entes queridos. E você pode até falar, Deus, não destrua, poupe. Senhor, tenha misericórdia, não deixe o diabo oprimir o meu familiar, destruir a saúde. Entra com o teu poder. Nessa família existem pessoas que te buscam, que te amam. Senhor, a tua palavra diz, aí você cita, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Eu intercedo por aquela pessoa da minha família que está na prática da sodomia. Você precisa orar por isso. Clamar a Deus. Não é apenas falar, o fulano está endemoniado. Isso aí todo mundo fala. É você se colocar na brecha diante de Deus para aquele demônio sair. Isso é o mais importante. Bom, a nossa parte nós temos que fazer e fazer bem. Deixa eu chamar a sua atenção para você que me acompanha aqui todos os dias. Amanhã eu gostaria que você convidasse mais alguém para estar conosco nesse nosso culto da manhã, né? Eu quero que você convide alguém para estar conosco ao vivo, na faixa das 6 da manhã. Se você está perdido, precisando de ajuda, está fraco, seu casamento está destruído, você precisa buscar ajuda também. Não só aqui, na internet é fácil, é gostoso. Você precisa buscar uma igreja. Busque uma igreja séria, comece a frequentá-la, comece a ler a Bíblia todos os dias. Isso vai te dar um fortalecimento de dentro para fora. Não adianta você pegar muito peso da academia se você não consegue ter a ciência espiritual. Não adianta você correr 10, 20, 30 quilômetros, mas se você não consegue correr espiritualmente a carreira que lhe está proposta. Não adianta você fazer 2, 3, 4, 5 pós-graduações se você não é graduado em experiências com o Altíssimo. Deus quer transformar você de dentro para fora. Não adianta você ter 2, 3, 4 empregos ou ganhar rios de dinheiro
se você não tem a ciência que dinheiro é papel. E papel queima, papel rasga, papel pode ser jogado no lixo, a depender de quem trata. Agora, o que você conquista com Deus, isso ninguém tira de você. Nessa quarta-feira, eu gostaria que você estivesse conosco na Avenida Delmiro Gouveia, 2906, 6h45, 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. Ok? Anote bem o nosso endereço. Delmiro Gouveia, 2906, bem próximo ao Shopping Rio Mar. Você é o meu convidado todo especial. Tá bom? Bom, senhoras e senhores, nós estamos orando. E orando firme pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Pai querido, Deus amado, te damos graças por mais um dia. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, mas principalmente porque o Senhor é Deus conosco. Não nos deixes longe da tua presença e nem nos deixes cair em tentação. Nós oramos para que todo e qualquer bloqueio do inferno caia por terra e que o Senhor, que firma os passos do homem bom, se manifeste sobre nós. Nos dê luz, sabedoria, inteligência, entendimento, para conseguirmos, ó Pai, avançarmos dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Repreendemos, meu Pai, toda centeia maldita e dizemos mal, suma da nossa casa, suma da nossa vida, suma da nossa família. Meu Pai, olhe para essa pessoa que está vendo em sua casa, em sua família, ser uma verdadeira Sodoma e Gomorra. É um antro de prostituição, de miséria, de tristeza, de angústia. E que o teu Espírito, ó Pai, se manifeste, trazendo luz ao coração de cada pessoa. Senhor, nós abençoamos, meu Pai, todos aqueles que oram conosco agora. Alguns estão no Brasil, outros fora. Oramos pelo sul do país, pedindo ao Senhor, ó Pai, o cessar das chuvas. E que, meu Pai, os rios voltem para o lugar. E que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor no Rio Grande do Sul. E que nesse momento, meu Pai, prevaleça, meu Pai, a direção que o Senhor tem dado aos justos. Nós oramos, ó Pai, e cremos. Oramos por cada homem, por cada mulher, por cada criança. Eu não tenho como, meu Pai, mensurar o tamanho da tragédia, mas eu tenho como saber o tamanho do Deus que eu sirvo. E o Senhor é grande. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, pela pessoa do seu sobrinho, eu intercedo por cada uma destas ovelhas virtuais. Meu Pai, eu intercedo por essa pessoa que está presa na cocaína, no crack, essa pessoa que pegou a pistola e botou para tirar a vida. Essa pessoa, meu Pai, que está se prostituindo, vendendo o corpo. Jesus, que todo e qualquer espírito do inferno seja amarrado. Essa pessoa, meu Pai, que está quase traindo o marido. A conversa estava quase marcando. O maldito, vai embora. O espírito de Sodoma e Gomorra, vai embora. Solte essa casa, essa família, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa, pois eu sei o quanto o Senhor é fiel. Amém, amém e amém. Se levante do chão, erga a sua cabeça e saiba que derrota não é coisa de cristão. Tome muito cuidado, porque se você aceitar o prato de lentilha, você está perdendo sua bênção de primogenitura. Não troque o que é santo pelo profano. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o céu pelo inferno. Que Deus te abençoe. Seja você um cooperador da nossa obra sempre. doacões@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Sem envio do comprovante, a doação não é contabilizada aqui para o estado do Sergipe. E a graça de Sergipe precisa da sua colaboração. Um beijo no seu coração, um forte abraço, até a próxima oportunidade. Saiu um vídeo quentinho agora lá no Instagram. Salva, comenta e compartilha. Tchau, tchau.